Então, boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 16 de março, desculpa, de maio, dia 16 de maio. Hoje a gente deveria fazer a leitura do Shodoka, né? Porém, devido aos fatos que têm acontecido no planeta como um todo, mas especialmente na região sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, a gente vai deixar hoje um pouquinho a leitura do Shodoka de lado para abordar um pouco esse tema, né? Esse tema que lembra muitos dos ensinamentos do Buda, né? Shakyamuni Buda deu um ensinamento sobre interdependência, né? Ou seja, tudo que existe, existe porque causas e condições permitem que aquele fato aconteça, que aquilo existe. As coisas não existem isoladamente, as coisas não existem separadamente. Há uma teia permitindo com que as coisas existam. Então, Buda fala sobre isso, né? Buda fala sobre a interdependência. Ele até diz assim no Sutra: isto daqui é porque aquilo é. Isso não é porque aquilo não é. Então, tudo que existe, existe devido a uma teia interdependente de coisas. E o Buda também fala muito sobre impermanência. As coisas estão hoje de um jeito, e como essas coisas são interdependentes, elas também são impermanentes. As coisas tendem a mudar, tendem a mudar. Então, quando a gente observa a situação atual do Rio Grande do Sul, eu estava vendo ainda há pouco, 92% dos municípios do Rio Grande do Sul estão alagados. Olha só, quase a totalidade do estado do Rio Grande do Sul está alagada. 92% das cidades alagadas. Mais de 170 pessoas mortas, mais uma centena de desaparecidos. É chocante os dados, do mesmo jeito que é chocante ouvir de algumas pessoas, e aí eu, como um geógrafo que sou, como um professor de geografia que sou, e monge budista também, eu acho muito estranho alguém chegar para mim e dizer que todas essas tragédias que estão acontecendo é porque Jesus está voltando. Nossa, isso me dói assim, sabe? Profundamente. Ou então ouvir coisas do tipo, estão pagando um karma. Na verdade, o que a gente sabe, o que acontece, já vem acontecendo faz muito tempo, é que você tem meia dúzia de famílias importantes, algumas famílias importantes no mundo, que trabalham diretamente com combustível fóssil, sobretudo petróleo, né? Carvão, gás natural, que queimam isso aí há séculos, e há muito tempo a ciência vem dizendo precisamos diminuir o uso de combustíveis fósseis, precisamos diminuir o uso de gasolina, dos derivados de petróleo, né, principalmente, além do carvão. Os cientistas já vinham avisando isso faz muito tempo. Os cientistas diziam: a temperatura do planeta não pode ultrapassar 1,5 graus. Estava vendo esses dias, a temperatura do planeta está se aproximando de 2 graus, acima do que a gente poderia reverter esse processo de mudanças climáticas, aquecimento global, também chamado de ebulição global, né? Ebulição climática. Então, assim, realmente não é falta de aviso.
E tem muita coisa envolvida nesse processo. Muitas coisas. No mínimo, uma noção de separatividade. Nós, principalmente da Revolução Industrial para cá, nós não nos sentimos partes da natureza. Do século XVIII para cá, há uma separação grandiosa da sociedade como um todo, no início Europa, depois isso vai se propagando para outros continentes. Há uma separação grandiosa do ser humano da natureza. A gente se acha muito superior à natureza. A gente não se acha pertencente à natureza. Nós somos a natureza. E a gente, infelizmente, começa a perceber que nós somos a natureza com cenas tão tristes que a gente tem visto agora no Rio Grande do Sul e em outras cidades, mundo afora também. Esses dias aconteceu no Afeganistão, 300 pessoas morreram. Então, há um sentimento de separatividade muito grande nossa em relação à natureza. Os povos tradicionais, né, os povos indígenas, eles dizem assim: não é que nós estamos na natureza, nós somos a natureza. E tudo aquilo que acontece com a natureza, acontece com a gente também. Então há um sentimento de separatividade muito grande. Aí um fato como esse começa o quê? Quando a gente vê a água subindo, a gente começa a perceber que está tudo interligado, que é tudo interdependente. Então existe esse processo de separação, falsa separação entre sociedade e natureza, né? E infelizmente as pessoas são muito ignorantes. As pessoas preferem, eu acho que é mais fácil pensar que é um karma, sobretudo a galera que mexe com essa questão de espiritualidade, né? A galera dá uma vibe muito positiva, não, isso é karma, isso. É karma no sentido que há uma ação, a gente, enquanto sociedade, foi agindo, e tem as consequências dessas ações. Talvez seja mais fácil acreditar que seja karma do que perceber que existem fenômenos climáticos importantes, como, por exemplo, as mudanças climáticas, ou então a quarta onda de calor que o Brasil tem passado. Desde o começo do mês de maio, tem uma onda de calor que o centro-sul do Brasil está passando, sobretudo o sudeste. Ali tem uma área de alta pressão atmosférica. A área de alta pressão atmosférica é quando há uma área dos ventos ficam se dissipando, né? Se dispersando. Aí vai vento para todo lado. Aí a umidade da floresta amazônica, da massa equatorial continental, que deveria estar sendo distribuída pelo Brasil, ela bate nessa área de alta pressão atmosférica e ela está sendo canalizada basicamente toda para o Rio Grande do Sul, por conta dessa onda de calor que tem no Sudeste, principalmente. Essa área, esse bloqueio atmosférico. Mas veja, é muito mais fácil culpar uma divindade ou dizer que é o karma, que é isso ou que é aquilo, do que fazer uma análise como um todo. E um dos objetivos da gente falar sobre isso é justamente esse, quebrar essa perspectiva de que as coisas são um karma que está sendo pago, que ali existem pessoas que no passado fizeram muito mal ao planeta e que agora estão pagando. Na verdade, quem está pagando, se existe alguma conta para pagar, somos todos nós, seres humanos, né? Porque, como o Buda também falava, não há um eu sozinho, não há um eu separado. E quando a gente começa a observar que essa humanidade está sendo fragilizada, há um sentimento de solidariedade muito grande. É incrível a quantidade de doações que estão sendo feitas pelo Brasil inteiro, independente das regiões que está chegando no Rio Grande do Sul. Hoje eu ouvi numa sala de aula alguém dizendo: professor, mas é o povo que está ajudando o povo. Eu digo: mas é lógico, em todo lugar do mundo, quando tem uma grande tragédia, é o povo que ajuda o povo. O Estado, o poder público, ele precisa da infraestrutura para cuidar das pessoas, fazer o resgate das pessoas.
tratar das pessoas. Mas é o povo que salva o povo. Então, esse sentimento de separatividade que nós temos, isso é uma balela muito grande. Esse pensamento de que se eu estiver bem, o restante que se exploda, isso aí é mentira. Um fato como esse mostra que isso é inverdade. Se eu estiver bem, o restante que se exploda. Não é bem assim. Não é bem assim. E é intuitivo, né? A gente primeiro quer salvar a nossa vida, mas quando a gente está relativamente bem, tem aquele impulso de fazer alguma coisa pelo outro. Porque, na verdade, o outro e eu somos a mesma, né? Somos um só. Porque nós intersomos. Teve um rapaz que conseguiu salvar 300 pessoas, resgatar 300 pessoas. Ele não ganhou nada com aquilo. Nem um centavo. Ah, mas você pode dizer, tem gente que está cobrando para o resgate, tem gente que está cobrando para... Não são desses que eu estou falando. Eu estou falando de seres humanos salvando seres humanos. Como diz a propaganda de uma dessas ONGs, eu não me lembro se é a WWF ou melhor, Médicos Sem Fronteira, ele fala assim, né? Só um ser humano é capaz de salvar outro ser humano. Só um ser humano é capaz de salvar um ser humano. Então, esse sentimento de separatividade é, uma, é muito frajuta isso, sabe? E, infelizmente, às vezes a gente aprende isso como? Só pela intelecção ou pela dor? Pela dor, na maioria das vezes. Eu estava ouvindo ainda agora uma entrevista na Globo News, um repórter entrevistou uma senhora, ela dizendo que estava muito bem, que foi acolhida por uma pessoa que abriu a garagem de casa e que não está faltando comida, não está faltando água, não está faltando as coisas, mas ela tinha uma vontade. A vontade dela era voltar para casa. A vontade dela era voltar para o dia a dia, fazer as coisas do dia a dia. O Zen fala muito disso. Vida comum é vida iluminada. Essa vida comum, ela é cheia de luz, ela é cheia de possibilidades. Mas às vezes a gente prefere maquiar a nossa dor, as nossas crises existenciais, consumindo além do necessário. Ah, eu não quero mais isso aqui, depois eu jogo fora. Fora onde? Que não existe fora nem dentro. O fora que a gente diz que vai encontrar é fora do nosso contato visual. Só que a gente joga um lixinho aqui, quando menos espera, esse lixo está lá na outra ponta. O negócio é tão sério, tão grave, que há pelo menos 3 cidades que precisam mudar de lugar. 3 cidades. Mas às vezes a gente pensa que são apenas coisas momentâneas, que não precisamos agir muito, que não vai acontecer de novo, porque nós somos bonitos, abençoados por Deus, belos por natureza, e que beleza, e que beleza, e que beleza. Às vezes a gente não quer ver as coisas como as coisas são. Aí você vê o nosso sentimento, a nossa crença, não é nem a crença, né? A nossa ignorância é tão grande que no estado do Rio Grande do Sul, algumas leis ambientais, elas foram fragilizadas. Pessoal, choveu em 15 dias, o equivalente a 6 meses. Se a gente parar para pensar, a quantidade de chuva é uma coisa impressionante. Mas se a gente parar para pensar na vegetação que foi retirada, que poderia segurar um pouco mais o solo,
nas áreas próximas aos rios que foram usadas para a construção de casas. Porque a gente acredita muito na impunidade, sabe? A gente acha que vai ficar como as coisas vão ficar como estão. Sim, Rita. Sem falar, moço, que lá um estado muito onde o agronegócio, né, se desenvolveu muito e desmatou as cidades, né? Para plantar soja, para plantar arroz, para plantar trigo, e aí esqueceram de preservar a natureza, né? Perfeito, Rita Santos. Perfeito. Exatamente aí. Quando os ecologistas, quando o pessoal do clima falava sobre as consequências do desmatamento, que o agronegócio não pode se sentir diferente da natureza, de que é preciso um equilíbrio ecológico, um equilíbrio ambiental, para poder o próprio agronegócio ganhar dinheiro. Não. Era aí que eu estava querendo chegar. Porque o que houve de desmatamento no planeta inteiro, vamos pegar aqui no Brasil, que poderia segurar um pouco mais a vegetação. E, além de tudo, a geografia do Rio Grande do Sul facilita um pouco esse processo também, né? Tem áreas serranas, a chuva bate lá em cima, não encontra muita vegetação, ganha força, ganha força, ganha força. Aqui embaixo existem várias cidadezinhas, não tem vegetação também para segurar muito a velocidade da água. A água ganha uma força e leva tudo o que encontra pela frente. Eu estava ouvindo a ministra do Meio Ambiente falar sobre essas coisas e ela falou que nós precisamos mudar o conceito de emergência. Nós precisamos decretar emergência antes da tragédia acontecer. Porque depois que a tragédia aconteceu, não adianta mais colocar emergência. É importante, mas não resolve. Precisamos verificar quais são as áreas de risco antes de decretar emergência naquelas áreas. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Deixa as cachorros pararem aqui um pouco de se comunicar. Eles estão falando dos animais também, que morreram muitos, né? Ele deve estar reclamando que o senhor ainda não falou dos animais. Desculpa, eu não consegui ouvir, Rita. Eu acho que o cachorro latiu porque o senhor esqueceu de botar o tanto de animal que morreu também, né? Boa. Né? Como a compaixão é que salva o mundo, né, Rita San? Rafael também. Como a compaixão é que salva o mundo. Você vê pessoas resgatando os animais. Eu fiquei sabendo, uma pessoa me mostrou um vídeo onde tem um líder religioso dizendo: não, nós precisamos salvar só as pessoas. Os animais a gente deixa para depois. Mais uma vez, o sentimento de separatividade, não é? Vocês viram a história, né, do cavalo, né, o cavalo caramelo, que passou alguns dias em cima de um telhado. Agora há pouco, ontem mostrou o caso de uma égua que subiu 3 andares. À medida que a água ia subindo, ela ia subindo para poder se proteger. Olha o instinto de sobrevivência, gente. Olhe, é muito melhor que a gente sinta, não intelectualmente, saiba intelectualmente, que a gente sinta na nossa, no aspecto mais profundo da gente, que nós intersomos, do que aprender essas coisas com grandes tragédias. O que está acontecendo é muito traumático. Vocês devem ter visto a cena de alguns animais, sobretudo um cachorrinho passou nas redes sociais, nos jornais também, que ele ficou nadando tanto
que mesmo depois de resgatado, ele estava fazendo esse movimento aqui, como se ele estivesse nadando. E olhe que não foi a primeira vez, e infelizmente também não será a última. Você tem noção do que é 92% das cidades de um estado estarem alagadas? Praticamente o estado todo vai ter que se reconfigurar. Mas a gente tem a noção, a falsa impressão que as coisas são permanentes, que as coisas não mudam. Aqui na minha cidade, aqui em Campina Grande, eu conheço pessoas, e aqui mesmo eu tive que fazer isso, que estão ajeitando o telhado da casa. Porque o índice de chuva que cai hoje em dia é muito maior do que quando essas casas foram feitas. Então tem que ajeitar a bica, né? Tem que ajeitar a área para poder a água cair e canalizar essa água, que é outra coisa que as cidades não fazem. O que as cidades fazem? Aterram uma área de rio, aterram um riachozinho, porque esse riacho não serve de nada. A gente aterra, constrói alguma coisa aqui, a gente ganha o nosso, a gente gera emprego. Pode ser bom momentaneamente, mas a longo prazo não é. E é outra coisa que é importante a gente saber. A gente ter essa noção de como as nossas ações, como as nossas atitudes recai sobre mim, como é que recai sobre os outros também. Às vezes nos falta muito isso. Às vezes a gente pensa que a gente precisa se sentir bem só aqui e agora. A gente precisa resolver só o problema do aqui e do agora, sem ter uma noção distante. Se eu fizer isso, quais serão os impactos no futuro? A gente não faz isso porque a gente não acredita mesmo no amanhã. A gente tem essa ignorância, sabe? É como se a gente achasse que vai ficar tudo impune. Aí depois a gente só vai o quê? Só vai chorar? Só vai dizer que é culpa do divino? Só vai dizer que é um karma? E onde é que estamos nós nesse processo como um todo? Onde é que estamos nós, sociedade de consumo? Porque isso é uma coisa que envolve toda a sociedade, todo modelo de sociedade. Não é uma coisinha que aconteceu. Ah, não, aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não, isso está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro é corresponsável por isso também. Aí tem as teorias da conspiração. É tão linda essas teorias da conspiração. E tem uns trouxas que caem, com todo respeito aos trouxas, né? Eu vi agora há pouco que dizem que choveu, teve uma chuva de peixes. Nossa Senhora. Chuva de peixes. Teve também, Monge, uma das coisas que eu vi, e aqui, pelo menos nos comentários que eu via nos corredores era porque lá tinha muito terreiro de Umbanda. Aí Jesus se revoltou contra isso. Aí, aí essas coisas aqui não, sabe? Você não sabe nem como argumentar algo dessa natureza, né? Olha, olha a nossa ignorância a serviço da própria ignorância. A gente fala muito aqui, pessoal, nós pensamos, mas a maior parte dos nossos pensamentos não é verdadeiro. Se a gente for parar para pensar realmente, o que está acontecendo agora? Nós estamos conversando. Mas aí a gente acredita tanto nos pensamentos que a gente é capaz de elaborar uma teoria envolvendo o divino, um ser sagrado como Jesus, para justificar uma grande tragédia. Podem depois aí colocar nas redes sociais, nossa, vocês aí, esses budistas, são um monte de ateus. Isso é
Eu só não quero ser um crente no sentido de crer usando o divino para as coisas negativas, longe de mim. Porque, infelizmente, é isso que a gente vê. A gente usa a nossa ignorância para justificar as coisas. E não são várias tradições religiosas que fazem isso. A ideia de pecado, a ideia de karma, a ideia de castigo, as tradições religiosas usam isso como forma de manipulação também da população. Então, assim, a gente escuta cada absurdo que eu fico pensando assim, uma hora dessa deve estar Buda e Jesus lá numa terra pura dizendo, eu não acredito que eles estão dizendo isso. Eu não acredito que eles estão nos utilizando para justificar toda essa maluquice. Então a gente pensa, mas nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. Foi até lhe tirar o fôlego. Olha como somos. Olha como somos, né? Somos capazes de usar o divino, o sagrado, para justificar as maiores barbáries. Eu entendo porque as pessoas, às vezes, não procuram tradições religiosas. Porque quando a gente, às vezes, procura as tradições religiosas, a gente escuta tanto absurdo que é melhor a gente dizer, não, deixe ficar a parte desse processo. Não quero ser mais um cego, mais um ignorante. É. Uma vez eu vi, há muito tempo, de uma pessoa que é justamente esse sentimento de separatividade que faz com que a gente destrua a natureza, sabe? Esse sentimento que só nós somos importantes é que faz com que a gente tenha esse comportamento, né, de destruir a natureza, né? Aí tem uma outra coisa complicada, né? Porque tem pessoas que podem se mudar de cidades, tem pessoas que podem mudar de país, mas a maior parte não tem condições. A maior parte não tem condição de sair de sua casa. É interessante quando tem uma tragédia assim, a gente começa a valorizar o que realmente importa também. Escutei uma pessoa dando entrevista faz um tempinho já, a pessoa dizendo, olha, eu perdi tudo. Estou apenas no meu carro. Eu estou morando no meu carro. Graças a Deus que eu estou morando no meu carro. Então, assim, quando tem uma grande tragédia também, a gente começa a perceber o que é importante. E começa a perceber que a paz é importante, a saúde é importante, ter uma interdependência positiva é importante. Porque realmente só um ser humano para ajudar um outro ser humano. Então, às vezes, é muito melhor dizer que foi o sagrado que mandou, o divino que mandou essas tragédias, do que fazer uma análise da nossa ignorância. Não é nem que é melhor, talvez não tenham nem condições de fazer isso, não é? É muito mais fácil colocar o dedo aqui, aqui, aqui e aqui. Mas é isso. Que a gente possa sair dessa melhor do que a gente entrou, né? Que a gente possa sair dessa melhor do que quando a gente entrou.
Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, um abraço, pessoal. Vamos refletir. Até mais.